Escuto sua voz ao telefone e tremo. Quanta coisa pra dizer. O que é que eu faço com esse amor? Olá, ouvinte, espectador da Sonora, boa noite. Eu sou Jason Prado e hoje eu tenho um prazer enorme de entrevistar uma pessoa a quem eu admiro muito pelo trabalho com a arte, uma pessoa que eu conheci como professora de piano, mas tem uma bio 10 vezes maior que isso. Thelma da Costa é professora de canto, é atriz, é dubladora, é cantora, é escritora, é autora de teatro. Esqueci o que, Thelma? Conte pra mim aí. Boa noite, Thelma. Seja bem-vinda à Sonora. Boa noite a todos e boa noite, Jason. Jason, eu não posso continuar nem respondendo isso que você perguntou sem dizer da honra que é para mim estar aqui. E como é bom estar em contato com você, conversando com você, que sempre flui, né? É muito bom, é muito gostoso conversar com uma pessoa de alma boa e que tem uma vida tão rica, né? E você é uma mistura de uma pessoa inteligente, de um cara sensível, de uma pessoa que faz arte e que certamente já contaminou, no melhor dos sentidos, a vida de muitas pessoas. Muitos, inclusive, não devem nem imaginar o quanto, né? Thelma, estou Uma ficando honra estar vermelho aqui. igual o seu cenário. Estou ficando encabulado aqui. O cenário é vermelho, mas foi porque eu não. Aqui é uma espuma, né? Isso aqui é um estúdio, né? Um mini estúdio, né? Onde eu faço minhas dublagens remotas, que agora a pandemia trouxe uma coisa boa, pelo menos, que foi uma, né? Dentre as milhares de coisas horrorosas e malditas, né? Mas eu estou fazendo dublagem remota, né? Então aqui é um dos cenários onde eu faço, né? Em cada lugar que eu vou tem um estúdiozinho remoto me esperando, porque eu preciso fazer dublagem, e a dublagem agora pode ser remota também, né? Eu Tem alguma... pensei que fosse alguma referência ao Flamengo ou ao Stendhal, né? Eu prefiro que fosse ao Stendhal do que ao Flamengo, mas... Não. Até porque eu, como uma boa paulista, nascida em São Paulo, paulistana, então eu não tenho nem opção de não ser São Paulo, né? Cara, eu sou São Paulina, né? Meu pai deixou essa herança para mim, entre outras. Thelma, assim, eu te convidei para conversar por conta da sua experiência com dublagem, né? Nós nos conhecemos já há 20 anos, ou talvez um pouquinho mais, e eu te conheci como dubladora, como uma dubladora muito exitosa, né? Você, já naquela época, no final dos anos 90, você já dublava vozes assim, inclusive de Marcantes, desenho né? animado, marcantes, né? E assim a gente se reencontra no momento que você está dublando pessoas assim, hits mundiais, né? Vamos Bem começar, icônicas. já que você entrou nessa coisa do seu estúdio de dublagem, começar por aí, para a gente passar pelas suas outras habilidades artísticas. Como é que você está dublando? O que você está fazendo hoje? Você estava morando nos Estados Unidos. Sim, e aí, no que eu estou, né, morando nos Estados Unidos, eu recebo um e-mail da pessoa responsável pela Disney na América do Sul, perguntando para mim, e no e-mail a pessoa dizia, Thelma, nós estamos entrando, isso era janeiro do ano passado, entrando em produção da dublagem do Toy Story 4. Gostaríamos de saber se podemos contar com você. A dublagem só pode ser presencial e tem que ser feita no Brasil. Existe essa ordem, né, dos fatores, que é que a dublagem brasileira, né, na língua portuguesa, Sim. tem que ser no seu próprio país. Embora isso, na verdade, não é o que acontece mesmo. Existem dublagens em outros lugares, né? Mas com a Disney é. Então,
só podia ser dublando em território brasileiro. Aí poxa, fazendo Toy Story, onde o Toy Story 1 e 2, eu fiz a personagem da Beth, que no Brasil se chama Beth, que era a pastorinha, né? Então, e ela simplesmente no Toy Story 3, do nada, ela simplesmente não aparece. Eu não entendi nada, nem entendeu nada, porque isso nunca foi explicado, e só foi explicado no Toy Story 4, porque que ela sumiu. Ela sumiu no Toy Story 3 e no Toy Story 4 ela volta como uma mulher poderosa, que sabe o que quer, que é dona do seu querer, é dona da sua vontade, é dona do seu destino, e da sua missão. E então, ela voltou assim, por cima. Isso não tinha sido me dito nada a esse respeito. Eu não sabia que ela voltaria como a personagem feminina principal, não sabia. Mas, como não voltar, né? Como não fazer, ainda mais recebendo um e-mail desse. Aí eu falei, olha, sim, eu volto. Inclusive, coincidiu muito com a minha mãe ter entrado num outro nível, assim, num outro estágio, né? Dentro De cuidado, né? de problema de saúde dela. A minha mãe tem Alzheimer, enfim, e isso coincidiu também com esse novo momento e eu aproveitei a oportunidade para estar com a minha mãe e também para dublar, né? Eu falei, mas quando? Quando será? Porque isso já era no final de janeiro. Aí ela falou, as dublagens começam, se não me engano, ela disse que que as dublagens começavam na primeira semana de fevereiro. Olha, Falei, semana depois. mas como assim? Não, mas as dublagens vai até quando? Ela falou assim, até a primeira semana de março. Aí eu falei assim, então me coloca para o final dessa dublagem, me coloca para a primeira semana de março, que aí eu teria tempo para tudo isso, essa transição de novo. Ela falou assim, não, você não entendeu, o final de março tem que estar pronta a primeira etapa, porque a primeira etapa no Toy Story 4, que era uma coisa que eu nunca tinha visto, a gente teria que gravar tudo, mixar, masterizar tudo, aí iria para a Inglaterra, depois voltaria para o Brasil, aí isso seria mostrado para um público específico em São Paulo. Olha, um teste. Tudo isso, em tudo isso eles estariam colhendo dados a respeito dos personagens, o que as pessoas estavam pensando dos personagens, uma coisa bem de um produto de extrema qualidade, né? E aí, de novo, nós dublaríamos de novo o que tivesse que ser Os redublado, ajustes, né? os ajustes, iria para os Estados Unidos e voltaria para cá. Então, seria um processo muito longo com a data de estreia para junho, né? Bom, aí eu falei assim, então, ela falou assim, não, então a primeira semana de março é para já estar tudo pronto, a dublagem vai só até o dia 15. Aí eu peguei e falei assim, então me coloca para o dia 14 ou 15, mas me coloca para o final. Nisso a cabeça enlouqueceu, né? Tinha que fazer milhões de coisas para voltar, tal. Voltei. Quando eu entrei no estúdio, Jason, é que eu entendi, com a direção do Sérgio Cantu, que foi muito querido, tendo acreditado em mim, acreditado que eu voltaria. Fazia 20 anos que eu não via a Beth na minha frente. Eu fiz o Toy Story 1, depois, 5 anos depois, teve o Toy Story 2, 10 anos depois teve o Toy Story 3 e depois o Toy Story 4. Em 25 anos do primeiro Toy Story, do Toy Story 1 para o Toy Story 4, e todo mundo do elenco vivo para dublar, né, os mesmos personagens, e eu ali dublando Toy Story 4, e eu só entendi o que ela veio fazer, aqui veio, quando eu entrei dentro do estúdio. Foi uma coisa incrível, a sensação assim de ver a Beth depois de tanto tempo, depois de 20 anos, né? E totalmente tá ali na frente. transformada, né? Exatamente. E eu amo, né? Por algum motivo, é uma coincidência, eu faço personagem, muitas das personagens que eu faço
que se tornaram ícones e tal, são personagens fortes, são personagens são Essa é mulheres. a outra pergunta que eu ia te fazer, né? Como é que isso interferiu nessa personagem que você faz, que eu já sei quem é e que você vai contar para todo mundo aqui? Essa e todas as outras que você faz, né? Como é que você fica 6 meses fora do ar, assim, no Brasil? Isso não te atrapalhou, não? Então, o que normalmente acontece é que a volta é bem difícil, as pessoas lembrar que você existe, mas eu, por algum motivo, Jason, eu não percebi essa É? dificuldade. Uhum. Eu tive um trabalho após o outro e eu trabalhava pra caramba. Eu tive muito trabalho, graças a Deus. E você ia falar dos personagens icônicos que você dublava. Aí, assim como a Beth e outros personagens icônicos, são pessoas que têm essa força, né? E Uhum. de ter dublado a Beth e essa personagem, essa história, me levou a uma outra coisa que você não sabe, que é quando teve a estreia, eu estive na estreia, ou dias depois da estreia, em algumas cidades. Uhum. E foi muito interessante quando eu fui assistir esse filme em Belo Horizonte. Ali foi uma revelação terrível para mim, Por quê? porque aquilo me abriu a cabeça de uma maneira que, por uma coincidência, naquela semana eu tinha sabido que o número de pessoas, de adolescentes e jovens brasileiros que se suicidam estavam crescendo muito, estava crescendo demais. Informação na cabeça que me incomodou muito, porque eu sou uma me importa, né, que se importa. Eu estava lá no cinema, eu estava lá no final, lá atrás, e na hora que o Woody faz a escolha de ficar com a Beth e os outros brinquedos que não tinham donos na cidade que ele estava, e não voltar com os amigos brinquedos que ele tinha, Uhum. e não voltar para a dona dele, naquele momento, daquela escolha que ele faz, e você se presta atenção no filme todo, você vai entendendo o porquê, porque o Woody tinha uma missão que ele inclusive ajudou essa dona dele, Uhum. sem que a dona soubesse que ele estava ajudando, Uhum. só se importava em ajudar. Ele só amava e mostrava a ação dele. A dona dele não se importava por ele, ele cada vez Uhum. mais fechado dentro do armário e tal, até que a dona resolve viajar, leva ele junto com os outros brinquedos, e o brinquedo que a dona dele mais amava, que inclusive ele ajudou ela a fazer sem que ela soubesse, Uhum. se perde, e ele vai atrás desse brinquedo e por isso Trailer. encontra a Beth. Ah. E vê a Beth naquela liberdade, ajudando outras crianças a terem brinquedos e vendo que ter uma dona não era isso que fazia com que alguém pudesse exercer a sua missão. Ele percebia que a Beth, sem ter um dono ou uma dona, ela tinha a missão de ajudar outras crianças também. Acontece que as crianças esqueceram tudo isso que eu estou te falando, e ali naquele momento, e eu fiquei sabendo depois de outras crianças, inclusive da minha vizinha, Uhum. prometi que iria com o menino, o filho dela, assistir, e não fui, porque eu estava assistindo a estreia em outra cidade. Eu liguei para minha vizinha e ela me disse uma coisa que eu achei terrível e que eu vi pessoalmente lá dentro do cinema em Belo Horizonte. Ela falou para mim assim, eu falei, e aí, ele gostou, queria te pedir desculpa, porque eu prometi para ele que eu iria com ele, e eu não fui, mas ele já foi, eu posso ir de novo com ele, ou eu posso ir com ele. Ela falou, Thelma, ele foi, e assim, ele odiou, porque ele odiou o final, ele odiou o Woody ter escolhido voltar para não voltar com os amigos e ficar com ela. Falei, ó, Thelma, e não só ele, mas todos os amigos da classe dele, todos eles odiaram, porque eles odiaram o final, odiaram essa escolha. Aquilo foi um choque para mim, porque eu percebi que as crianças não entenderam o porquê da escolha dele. É. E aí, aquilo ficou na minha cabeça, juntou com a informação das crianças se suicidando, e eu lá no cinema vi, nessa hora em que o Woody volta
para a Beth, um monte de criança saiu chorando e não assistiu o filme até o final. Ela não consegue digerir o abandono e a escolha do outro. O que será dessa criança daqui a 4, 5 anos, quando ela estiver encarando a vida para valer e ela não tiver desenvolvido a capacidade de conviver com as frustrações? Aquilo, eu não conseguia assistir mais nada, eu só pensava naquilo. Quando eu saí de lá e eu cheguei no Rio, eu já cheguei com a decisão de fazer um vídeo, onde eu conversaria com as crianças sobre as escolhas do Woody, o porquê das escolhas do Woody, sobre as escolhas da vida. E comecei a fazer um parâmetro sobre a vida e fiz isso junto com um amigo querido que tem um canal, versão dublada. Fizemos o vídeo, pusemos o vídeo em vários lugares, comecei a fazer palestras nas escolas, mostrando esse vídeo e abrindo para perguntas, e eu pude, Jason, ajudar algumas crianças que eu nem podia imaginar que aquelas perguntas daquelas crianças ali naquelas palestras, vindo de crianças que recentemente tinham tentado suicídio. O que você atribui a essa por conta da frustração sobre as escolhas dos adultos em relação a elas ou sobre as escolhas de colegas em relação a elas. Esse tema é muito interessante, né? A gente pode pegar esse caminho aí e nunca mais voltar para a questão da música. Mas eu não posso deixar de te perguntar o seguinte. Primeiro, a leitura que o americano faz, uma criança de 9 anos americana, quanto ela está preparada para essa vida de erotização, de relacionamento afetivo, de coleguismo, né? Segundo, essa questão que você está trazendo da pulsão pela morte na criança. Uma dessas cidades em que eu fui fazer essa palestra, era uma cidade pequena, que reuniu crianças da rede pública, inclusive uma escola particular. O salão lotou e foi uma experiência impressionante. Quando eu abri para perguntas, essa criança pediu o microfone e ela falou assim: o que você diria para uma criança que ela não vê mais saída e ela quer tirar a própria vida? O que você diria para ela? Antes de eu te dizer o que eu diria para ela, eu diria para você uma coisa. Eu não julgaria o sentimento dela, porque cada um sabe a dor que está passando e só essa pessoa pode saber. Eu diria para ela esperar um pouquinho, que tudo passa, até as coisas boas. Só um pouquinho. Esperar o dia seguinte. E no dia seguinte, ela esperar mais um pouquinho pelo dia seguinte. Uma outra criança fez uma outra pergunta que eu achei muito interessante. Ela falou assim: agora a pergunta é para você. Não é sobre ninguém, é sobre você. Eu, vixe, Maria, pensei, né? Como é que você faz para você manter a tua integridade na sua profissão? Eu falei: olha, a minha integridade, ela é o resultado das minhas escolhas diárias. Você tem muitas bifurcações todos os dias. E todo momento em que eu estou numa bifurcação, eu faço 2 perguntas para mim. É saudável? É moral? Se eu consigo responder essas 2 perguntas me guiam. Nisso veio a professora. Veio para mim e falou assim: Thelma, eu quero te dizer que aquela menina que te fez aquela pergunta, aquela menina de 14 anos, ela tentou o suicídio essa semana. Se não tivesse valido de nada, não tivesse trazido nada para mim, a dublagem não tivesse trazido... Já bastou, né? O que me trouxe muita coisa. Se eu não tivesse trazido nada, só o fato de ter me trazido a oportunidade de eu usar do momento desse filme do Toy Story 4, para eu fazer esse pequeno filme de 13 minutos. E eu ter tido a oportunidade de ajudar algumas crianças e adolescentes, como eu tive, já valeu toda a minha história. Sei que você também escreveu um livro em cima dessa história, né? E esse livro é um romance, Jason, é um romance, e eu estou apaixonada, sabe, por essa história, porque, claro, ela tem tudo a ver comigo, né?
Mas é a história de uma menina, de uma adolescente, Laura, que ela é apaixonada pela lua e por poesia. E o romance todo vai nisso, é quase que uma fábula, né? Quero que um dia a Laura seja conhecida por essas crianças, pelos adolescentes e por todos mais que quiserem conhecê-la. Mas nessa história toda de eu escrever sobre esse livro, e não dá para vocês falar sobre a Lua sem falar sobre o universo, de uma maneira geral, eu pesquisei tanto sobre astronomia, mas tanto, e fiz entrevistas com astrônomos, inclusive, sabe? Entrava em sites da NASA, lia livros em inglês, em português, cheguei, inclusive, a pesquisar muito sobre a história do Gagarin, né? Que não tem como você falar sobre a Lua sem falar do Gagarin, que foi um marco, e vem dele a coisa, né, de que a Terra é azul, e ele foi a pessoa que disse isso, enfim. Foi tão incrível, porque quando eu vi a declaração dele, que foi uma declaração, né, que ele fez, de uma declaração de uma maneira muito poética, quando eu li aquilo, eu achei aquilo estranho, não condizia com o Gagarin que eu conhecia, de ver o olhinho dele brilhando, de ver ele falando. Aí eu fui no inglês. Não era também. Falei, gente, não é, isso não é ele. Ele não diria dessa forma. Mas é claro, isso aqui está traduzido, ele falou em russo, está traduzido para em inglês, é claro que ele não disse isso. Aí, eu fui atrás de um amigo meu, que é casado com uma amiga minha, que ele é russo, e está no há 30 anos, e ele fala português fluentemente. E claro, fala russo, né? Fluentemente. Ele é um grande cientista, tal, enfim. E aí eu pedi a ajuda dele, eu falei assim, cara, eu queria que você me ajudasse nessa tradução. Ele falou assim, não, mas essa tradução já existe. Eu falei, não, eu não quero a tradução que já existe. A tradução que já existe está contaminada. Eu quero a tradução de um russo. Eu quero que um russo me diga o que é que ele disse. E começamos, um dia marcamos lá, mandei para ele, e um dia marcamos para poder trabalhar acima disso, né, lá na casa dele. Ele é um grande cozinheiro também, sorte da esposa dele, né, minha amiga. Enfim, naqueles quitutes todos e tal, a gente, enfim, formulou como é que isso seria a maneira em português de ser dito. E era totalmente diferente. Olha. Era totalmente diferente. Aquilo me deu uma alegria de eu ter sacado que aquela tradução que não cabia, né? O mundo inteiro conhece em inglês, não cabia, ele não disse aquilo, porque aquilo não seria o Gagarin dizendo. E eu só saquei isso de tanto que eu pesquisei e escutei e vi aquele homem com aquela paixão, com aquela sensibilidade, não teria dito daquela maneira. E aí eu fiz outra coisa. Tudo isso está no meu livro. Agora, como é que isso se dialoga com a Laura e como é que isso dialoga com essa questão da criança e dessa emoção das crianças? Ai, totalmente. Todo o tempo. Eu digo para você, Jason, eu procurei escrever esse livro de uma maneira que não fosse só a pessoa podia aprender aquilo no Google. Não, ela aprende aquilo de uma maneira muito fluida, sabe? Então, e também uma coisa que eu quis é colocar a Laura como uma criança que tem aquela envergadura de caráter. Isso não poderia ter sido construído sem a ajuda de uma base familiar e de uma base escolar. Eu quis mostrar qual era a importância da escola na vida dela, do diálogo com ela dentro de casa. Eu acho que eu consegui isso e eu espero que isso, de alguma maneira, inspire, né? Para quando é o livro, Thelma? Conta para mim. Ai, não me faça pergunta difícil, que a coisa mais difícil foi ter acabado de terminar de escrever. Agora, essa é a próxima etapa difícil. Nós falamos de dublagem, de Disney, e falamos do seu livro. Eu sei que você tem umas personagens assim bem icônicas. A dublagem, ela é formada por muitas etapas. A palavra dubladora, né, dublador, dublagem, não é uma palavra muito conhecida nos Estados Unidos, por exemplo.
porque eles não precisam de dublagem. O americano, primeiro o ator põe a voz, onde se trabalha com um diretor, quem é aquele personagem, qual é a característica daquele personagem, e a pessoa vai lá no estúdio e ela dubla dentro daquele ritmo. Por isso que se chama em inglês voice actress. A voz, ele está pondo a voz sem aparecer a imagem dele. Por isso actress ou voice actor, não é? Depois que está tudo pronto, já se sabe que ali tem uma pausa, que ali tem uma música, tudo isso já foi pensado por todos antes, né? Então, aí é feito o desenho em cima daquele ritmo que já está pronta a voz. Olha, eu achei que era o contrário. Eu trabalho com isso há anos. Eu achei que a voz entrasse depois. A voz só entra depois quando é dublagem. Aí nós, no Brasil, recebemos o filme. A gente faz o oposto. A gente coloca a nossa voz dentro de um tamanho que já existe. Não existe liberdade de ritmo. O ritmo já foi dado. Isso. Por isso que é tão difícil você dublar. A novela mexicana é muito difícil, porque o ator mexicano ele é muito overacting, muitas expressões faciais. Uhum. Então, quando a gente vai dublar uma novela mexicana, muitas vezes acontece um dilema. A gente vai dublar de acordo com aquela expressão daquela face, né? Daquele semblante da mulher, e no meu caso, uma mulher. Vai dublar aquele semblante de horror ou aquela frase que não quer dizer nada? Só para dar um exemplo bem de cara. Uma mosca entrou na janela. Ao invés de você falar, uma mosca entrou na janela, a pessoa fala como se fosse um dinossauro. O dragão é um dinossauro. E aí você dubla o rosto com aquela cara de terror ou a frase simples que é uma mosca entrou na janela, entendeu? Eu tô querendo dizer assim, não é tudo que é mexicano, nem tudo que é espanhol é mexicano. Né? Só me ocorre agora um desenho, uma animação mexicana que não é mexicana, é americana, que é aquele Vida, né? Na versão original o nome é Coco. Coco, isso, exatamente. É Coco. E eu acho muito interessante esse filme porque ele fala sobre a morte. E ele fala respeito à família, o respeito aos mais velhos. E a avó dele tinha Alzheimer, né? O grande problema do filme é que ela com Alzheimer estaria esquecendo do seu... Eu acho esse filme bárbaro. Eu chorei. Maravilhoso, eu também. Eu choro mesmo, qualquer coisa. Mas, assim, agora, o que eu quero te dizer com tudo isso... Jason, é que quando chega no Brasil, existe o estúdio americano, o distribuidor, o estúdio no Brasil que vai fazer essa dublagem. No estúdio se escolhe quem vai dirigir essa produção. O diretor escolhe quem vai dublar, ou ele tem que fazer testes e mandar para lá, e lá eles vão escolher quem vai dublar. Esse texto vai ser mandado para o tradutor. Chega no estúdio, o dia que o dublador vai lá dublar, que ele nem sabe o que vai dublar, ele chega lá, encontra a cena, vê a tradução, corrige a tradução dentro da boca que dá, porque nem sempre a tradução traduz dentro da boca, às vezes a tradução é muito pequena para uma boca, muitas falas, né? Ou a tradução é muito grande para uma frase muito pequeno. É um trabalho que merece muito cuidado, que seria maravilhoso se tivesse um tempo, como se tem, né, na França, na Espanha. Você falou, né, que a Espanha é um trabalho muito, muito levado a sério, né? Nossa, lá se faz um trabalho, não só se faz um trabalho de mesa, né, onde o dublador vai para o estúdio sabendo o que vai dublar, seria maravilhoso se essa fosse a nossa realidade, mas ela não é, porque estamos sempre contra o tempo, a inflação é essa e a gente se acomoda a ela, né? A gente se adapta. Na Espanha, por exemplo, acontece um fenômeno impressionante em relação a filmes dublados em espanhol. Nas grandes capitais, você não encontra um cinema que você possa assistir um filme na língua original. Original? É mesmo. Se você quiser assistir um filme na língua original, você tem que ir para uma cidade menor. Na Espanha, morre um dublador, ele assim, é notícia em todos os jornais, rádios, televisão. Morreu um ídolo, né? Nossa, são ídolos mesmo. No Brasil, há alguns anos, começou a acontecer isso, dessa coisa das pessoas valorizarem a dublagem como uma arte, né? Agora, o que eu acho da dublagem é que
Para quem não gosta de um filme dublado, eu acho que existe uma diferença de você não gostar de um filme dublado, mas você respeitar a profissão do dublador. Sim, sim. Mas tem muitas pessoas que não gostam de filmes dublados e elas não respeitam essa profissão. Essa profissão é feita por atores que fizeram cursos de teatro, são atores que estão no palco também. Sim, não é só uma fala, é uma fala... Com expertise, né? Isso, Com isso. expertise. Agora, eu acho que existe uma coisa que, de um filme dublado que as pessoas não pensam, que é o seguinte: existe a questão de que a nossa língua é português, ninguém tem obrigação de saber inglês. Uhum. As pessoas têm obrigação de saber português. É. Já seria bastante se todos soubessem. Uhum. Existe uma questão que se está no original e a pessoa está vendo a legenda, nem todo mundo tem uma leitura tão rápida que podia assistir e ver. Já existem estudos que provam que uma pessoa que está lendo uma legenda, ela perde 70% da ação. Está lendo, a ação está acontecendo. Você está vendo com um olhar periférico, né? Você não Exatamente. está vendo... Outra coisa, as crianças que ainda não estão na fase alfabetizadas, como elas vão assistir um filme? Como elas vão entender um filme? É mais fácil você entender a língua a partir do cinema do que lendo um livro, né? A intencionalidade é que te dá a leitura correta da frase, né? Eu te diria, dentro da minha percepção de tudo que eu já aprendi, da nossa história, a história do nosso cinema, que é uma coisa que eu percebo de ler e aprender sobre a Índia. Ela não precisa de dublagem. Não só porque a Índia tem um conhecimento do inglês, porque, infelizmente, né? Eles são bilíngues. Colonizada, ela pode fazer um filme, ela pode fazer todos os filmes na sua língua, nas suas línguas, e a Índia tem muitas, né? Muitos dialetos e tal, porque ali a Índia não precisa de nenhum filme vindo de fora. Porque a Índia tem uma produção cinematográfica fortíssima, uma das maiores do mundo. A China também, né? Eu acho que se o Brasil não tivesse interrompido a sua produção e tivesse ficado tantas décadas fazendo uma produção tão pequena e tão separada, o Brasil, ele justamente no momento em que o seu cinema começava a crescer, ser reconhecido mundialmente, o cinema foi cerceado. Se não tivesse uma produção, não tivesse parado no seu caminho, o Brasil seria uma Índia. Um cinema forte num país é um país forte também, porque é o que você acabou de falar. E o cinema, ele mostra para o povo quem ele é. Esse século é o século da propriedade intelectual, né? Falamos então de Thelma, dubladora. Você ainda não disse quem são essas personagens maravilhosas, icônicas. Então, deixa eu falar. Uma dessas personagens que assim, eu vou te dizer, assim, verdade mesmo, eu não estou exagerando. Se eu disser que 90% das vezes que eu saio de casa, que eu tenho contato com uma pessoa no comércio ou coisa assim, se eu te disser que 90% das vezes que eu faço isso, alguém reconhece a minha voz, é quase mentira, porque é um pouquinho mais do que 90%. É impressionante como que, e desses 90%, 90% desses reconhecem a minha voz por conta de uma série chamada Grey's Anatomy. E eu faço a voz da Cristina Yang, que é uma personagem icônica que o mundo inteiro, realmente todo mundo assiste Grey's Anatomy, as pessoas são apaixonadas ou elas respeitam a Cristina Yang. Porque é uma personagem, eu entendo por quê, porque eu acho que é uma personagem que não é... Tem uma coisa que acontece com muitas produções americanas, que é, de cara você já sabe quem é mau e quem é bom. A Cristina, ela não é má, mas a Cristina, ela luta pelas coisas dela, é uma pessoa... Ela é engraçada, ela é dura, ela é flexível, ela não é flexível, ela é uma excelente amiga, uma das coisas que eu mais admiro nas características da Cristina Yang, né, que tem a ver comigo, é uma amiga até debaixo d'água, é uma pessoa que vai fundo em tudo que gosta, isso também eu admiro muito nela. Enfim, ela é uma personagem
humana, né? Um ser humano que tem várias facetas, né? Ô, Thelma, e você está fazendo essa personagem há quanto tempo? Então, quer dizer, como na Netflix, né? Essa personagem, essa série tá lá, então tá lá para sempre. Então eu ainda Assim, estou fazendo, mas na real, ela sai depois de 9 anos que ela fica. Está na 16ª temporada e é, ela, depois de 9 anos ela sai, né? Na 10ª temporada ela já existe um respeito de manterem a mesma sim, atriz, o mesmo ator dublando aquela personagem ou sei. aquele personagem. Existe um certo respeito, Uhum. mas esse respeito Não é contratual. ele não é contratual e ele deixa de ser válido no momento em que é mais urgente que aquela dublagem Entendi. naquele tempo Uhum. e esperar o dublador daquela Claro, personagem. claro. E agora vamos falar da Thelma cantora. Fala aí. Cantora, professora de canto, como é que é? Eu acho muito bom essa coisa de um professor de canto atuar como cantor. Eu acho muito É. bom, porque E- ele está lá fazendo, sabendo quais são as dificuldades é, de estar no palco. Eu acho muito legal isso, de eu ter a prática daquilo que eu ensino, Fala né? dessa prática pra gente. O que que você já Ah, fez cantando? nossa, mas eu já fiz muita coisa. Uhum. Shows normalmente temáticos, sabe, Jason? Eu fiz um show no passado só de músicas da Dalva de Oliveira. Uhum. Ia ser o aniversário, né, dela e eu fiz uma pesquisa muito grande por muito tempo para capaz de fazer aquele show. E eu fiz um show assim das músicas mais icônicas, né, Sei, sei. da Dalva de Oliveira. Eu fiz um show só de músicas do Kurt Weill, músicas que ele fez na língua original, então eu Uhum. cantei em alemão, cantei em francês, porque ele saiu Uhum. da Alemanha, né? Uhum. Fugindo do Hitler, ele saiu, foi para a França, e na França ele foi convidado para ir para os Estados Uhum. Unidos, onde ele ficou conhecido É. internacionalmente pelos musicais que ele fez. Músicas icônicas como Speak Low, que até a Marisa Monte gravou, enfim. E aí tem algumas traduções que foram feitas em cima de músicas dele para musicais no Brasil, que Uhum. muitos musicais que ele fez junto com o Brecht, né? Uhum. Então, eu fiz um show em 4 idiomas. Eu cantava em alemão, francês, inglês e português. É, Você esse fez um com Chico Buarque também, as peças do Chico? fiz um show só de músicas do Chico Buarque. Esse eu Uhum. levei muito tempo pesquisando, porque Uhum. show só de músicas que ele fez para a dramaturgia brasileira. Uhum. Chamava Chico Buarque na dramaturgia brasileira. Uhum. Eu pesquisei todas as peças que ele colocou música, eu assisti a todos os filmes que ele colocou música, para sacar por que dessa música nesse momento, enfim, né? Inclusive, por conta desse show, nasceu uma poesia, porque a cada grupo de músicas dele, eu punho uma poesia de alguém. Enfim, chegaria aquele grupo de músicas, né, de cinema, onde, iconicamente, teria o filme do Nelson Rodrigues, Perdoe-me por Me Traíres. Assisti o filme, aquele filme maravilhoso, aquela história incrível, tal. E aí eu falei, é aqui que eu quero colocar uma poesia que fale sobre a traição da mulher, mas do ponto de vista da mulher, que não fale mal da mulher, que não fale Uhum. que ela é aquilo. Eu queria que fosse uma poesia que falasse da traição da mulher, mas do ponto de vista dela. E comecei a pesquisar. Entre os homens poetas, entre as mulheres poetas, entre os heteronômios, não achei nada que falasse bem da mulher. Quando se falava da traição da mulher, era só para falar mal dela. E não era o caso do filme, porque no filme É, trai o cara de tanto que ela foi acusada é, de trair e nunca é, traía, né? é, é. Enfim, quando ela resolve trair,
o cara, que era louco de ciúme por ela, ele diz para ela, olha, eu quero voltar, eu agora eu era um louco mesmo, tal, que era o Nuno Leal Maia que fazia. E aí ela diz para ele, não, eu agora, no tempo que você esteve fora, eu traí, gostei. E aí termina o filme com ele dizendo, perdoa-me por me traíres. O Chico Buarque, ai, cara, ficou até arrepiado. O Chico Buarque, nessa hora, põe aquela música dele maravilhosa, né? E aí? Eu quero uma poesia para esse momento, não achava. Já faltava 3 dias para o meu show estrear e a poesia não estava, não existia, não conseguia encontrar. Eu falei, meu Deus do céu, do nada, eu estava na minha mesa, baixou uma coisa, cara, uma inspiração que veio dos altos céus. E eu comecei a escrever igual uma doida. Olha, baixou um santo, você escreveu. Escrevi em cima do jornal. Era a única coisa que tinha perto de mim, eu escrevi em cima do jornal. E disso surgiu o poema Além do Horizonte, onde eu fazia um parâmetro entre os portugueses que eles achavam que além do horizonte havia abismo e dragões, não é? E muita gente que acha isso até hoje. Até hoje, exatamente. Aí ali, nesse momento, eu fiz um parâmetro sobre aquela pessoa que não trai, porque tem medo e quando trai, vai lá e vê que não é bem assim. Sim. Vê que tem uns ganhos aí também. Porque vê com filme, tá? Cara, esse é o teu poema. Você pode dizer esse poema pra gente? Você sabe ele de cabeça ou não? É a primeira. É o que deu nome ao livro. Esse é o meu livro. E olha só, além do horizonte, aí você vê, olha que coisa incrível. Aí, muito lindo, é verdade. Além do horizonte continua. Enfim. Posso ler, então? Claro, por favor. Que honra para mim ler no seu programa. Aprendi desde criança, na barra da saia de minha mãe, tias e vizinhas, que traição é pecado, é desacato, é desrespeito. Quando o assunto não era a traição do fulano, elas trocavam receitas de bolos e doces, não trocavam experiências, não falavam de sexo, não falavam de vida. Eram mal amadas, bem arrumadas e desamadas, secas como uva passa, sem cheiro como fruta de véspera, sem graça na alma. A traição dos homens as consumiam e se orgulhavam da própria fidelidade. E nessa prisão, sem sol, sem ar, sem água, elas iam murchando, não percebendo que o tempo passa, perdendo o viço do olhar, do andar. Nunca entendi por que tanto peso à traição. Talvez porque lhe dessem o seu devido valor, só que um valor ao contrário. No fundo, sabiam que além do horizonte não há abismo nem morte, mas vida, calor e sorte. Hoje eu traio o meu amor, e é quando eu mais amo o meu amor. Não é amor de culpa, é amor de saudade, amor de afeto. É quando vejo o que ele tem de melhor e não o culpo do desafeto, não o culpo dos seus defeitos. Vou para lá, para além do horizonte, e volto inteira, renovada, volto bem-humorada, volto em paz, volto mulher, fêmea no cio. Sem perceber, me libertei, furei o cerco. Não repeti a história ancestral. Caramba, que lindo, que lindo. Você transcende, você aponta para um horizonte libertador. Mas você sabe, Jason, uma coisa incrível, nesse show que eu fiz de estreia, acabou o show, veio um cara que eu nunca vi na vida, não sei quem é, e ele falou para mim assim, olha, eu quero te dar os parabéns, viu? Essa poesia que você escolheu, essa poesia é sua? Ou é de alguém? Eu falei, essa poesia é minha. Ele falou assim, nossa, olha, eu preciso te dizer uma coisa, essa poesia é libertadora, até para nós, os homens.
E eu achei muito legal, porque tinha ali uma mesa com alguns intelectuais, assim, essas pessoas são aclamadas intelectuais, né? E estava uma mesa lá com essas pessoas, e eu fui lá cumprimentando de mesa em mesa, né, tal. Aí cheguei a essa mesa e eu achei muito legal esse momento, foi uma honra ter ouvido isso. Aí um deles falou assim: então, a gente está aqui discutindo, estamos aqui na dúvida. Esse poema que você falou antes do filme do Nelson Rodrigues, esse poema foi escrito pelo Nelson Rodrigues ou pelo Chico Buarque? Não, Olha, nenhum gente, dos dois. eu falei, olha, gente, muito obrigada pela honra da comparação, mas esse poema é meu. Muito lindo mesmo, não é pouco não. Assim, e não cabe na obra do Nelson, apesar do Nelson ser um feminista, né? E também não cabe na obra do Chico, apesar do Chico ter um olhar feminino, um dos olhares mais femininos que eu já vi. Não é à toa que as mulheres adoram tanto o Chico, né? O Chico entende da alma feminina como ninguém. Poxa, que bom. Então agora conhecemos a Thelma poeta, conhecemos a Thelma professora, conhecemos a Thelma... Quantas Thelmas existem, né? E cadê a Thelma cantora? A Thelma que Olha, canta. então, nós falamos, né, Você mostrou um disco, eu quero saber. no palco, né, em musicais, em peças de teatro, em shows, e eu queria te falar desse CD. Então. Fiz, chama-se Tempo Bom. Esse CD eu fiz com a direção musical da Monique Aragão, e nesse CD tem 2 letras minhas, musicado pelo Luiz Flávio Alcofra, do Água de Morim, que também fez a direção musical e os arranjos do show sobre o Nelson Rodrigues. E que você canta, sobre o Chico. E que você canta. O que é que eu faço com esse aperto? O que é que eu faço com esse nó? Escuto sua voz ao telefone e tremo. Tanta coisa para dizer. O que é que eu faço com esse amor que eu não consigo confessar? Você conta suas coisas e brinca. Talvez finja o que realmente sinta. Fico rindo e você nem desconfia. Parece um sonho te ter. Ou é só poesia? Para quem você escreveu isso, Thelma Costa? Caramba! O que é que eu faço com esse aperto? O que é que eu faço com esse nó? Escuto sua voz ao telefone e tremo. Quanta coisa pra dizer. O que é que eu faço com esse amor que eu não consigo confessar? Você conta suas coisas e brinca. Talvez finja o que realmente sinta. Fico rindo e você nem desconfia. Parece um sonho te ter. Ou é só poesia? O que é que eu faço com esse aperto? O que é que eu faço com esse nó? Escuto sua voz ao telefone e tremo. Quanta coisa pra dizer. O que é que eu faço com esse amor que eu não consigo confessar? Você conta suas coisas e brinca. Talvez finja o que realmente sinta.
fico rindo e você nem desconfia. Parece um sonho te ter, ou é só poesia? O que é que eu faço com esse aperto? O que é que eu faço com esse nó? Estou ainda sob o impacto da outra, mas conta essa aí também. Bom demais, também do Luiz Flávio Alcofre em parceria comigo. Nesse silêncio sempre presente, onde se ouve, se fala, se troca, se toca no olhar, eu beijo ele inteiro, bem devagar, sem pressa. E ele sabe, ele sente, ele gosta, pressente. Os lábios tremem quentes de desejo, as mãos tremem frias de medo, o coração bate forte, pensamento não para, que loucura. Quero correr, respirar, não consigo. Sorrir, gritar, não posso. Estou perdida. Que bom. Como é bom. Ó, piano, você só dá aula ou você também se apresenta? Não, eu só dou aula. Eu, na verdade, Jason, eu saí para estudar música no Rio de Janeiro e eu fui estudar órgão. Eu fui para estudar piano. Estava muito bem piano e eu tinha uma leitura, à primeira vista, muito boa. Eu tinha uma leitura assim, a pessoa colocava qualquer partitura na minha frente, eu olhava, eu dava uma olhada assim por 2, 3 minutos e eu saía tocando a música. Eu sabia tudo da música, de olhar, tatatã, e eu tocava, primeira vista. Isso chamou a atenção dos professores e eles estavam precisando de alunos, né, de órgão. Mas para ser aluno de órgão, pelo menos naquela época, era necessário que você fosse um excelente pianista. E que são coisas completamente diferentes, né? Porque um é sopro, outro é martelo. Totalmente ou é tudo igual? diferente. Não, a maneira, no piano, você tem o pedal no pé, né? Onde você aperta o pedal, faz 2 acordes assim, e aquilo, porque o pedal está acionado. No órgão, se fizer isso, não liga. Você, para sair de um acorde e entrar no outro, você tem que ficar dando uma mão de aranha, assim. Fora que você toca com o pé, os 2 pés, calcanhar e ponta, que é uma terceira pauta. Aí você toca a mão esquerda num teclado, a mão direita num outro, e os 2 pés, calcanhar e ponta, lá no pé. É uma loucura. Eu quase enlouqueci. São quantas teclas? O piano são 52, é isso? E o órgão? O órgão é o dobro? Dobra, não? Não, o órgão... São 2 níveis de teclado? São 2 níveis exatamente iguais. São 2 níveis exatamente iguais, ou 3 dentro do órgão, tem 3. E eu fui estudar órgão porque eu fui influenciada pelos professores para estudar órgão. Mas foi uma coisa dificílima, era um outro universo, e era uma coisa que eu achava abissal, assim, eu não conseguia transpor a dificuldade. Eu estudava igual a louca, a parte de piano, eu estudava no piano, porque não tinha número de horas ao órgão, não era suficiente. Eu estudava todos os dias, uma média de 4 horas por dia ao órgão, e ainda estudava no piano a parte complemento para me ajudar na leitura. Olha, eu estudava todos os dias, era bem difícil, mas encarei, e assim, depois de alguns meses, da noite para o dia, eu saí tocando tudo com uma maior facilidade. Daquele dia em diante, tudo ficou fácil. Estudei primeiro ano, segundo, terceiro, tive que fazer um concerto, e o concerto foi um sucesso, graças a Deus, lugar lotado, e aí no 4º ano fiz o outro concerto de formatura, que foi um sucesso também. Eu já saí dali empregada. Eu já saí dali sendo contratada para ser organista em uma igreja, porque só tem órgão em igreja, é claro, e já saí dali também dando aula na própria faculdade onde eu tinha estudado. Era o quê? Era o UFRJ ali na... Não, era Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Era o único lugar que tinha, porque eu vim do interior de São Paulo, eu precisava
para um lugar onde tivesse alojamento, porque eu não tinha onde sim, morar. sim. Nisso eu acabei e fui fazer a Unirio. Quando eu terminei a Unirio, eu recebi um convite para ir para a Inglaterra. Eu seria organista na Inglaterra e eu teria todos os meus estudos de inglês e de música pela Royal Academy of Music. Uau! Perdi a chance de te ver lá no Royal Albert Hall. Quisera. Aí e nisso, cara, eu digo para você, quando eu voltei para o Brasil, querendo mais, eu queria ser atriz, eu queria ser cantora. A atriz me trouxe para dublagem, fazer canto, que eu já vinha fazendo canto nas 2 universidades que eu tinha feito. Voltei para a Inglaterra, estudei lá com um excelente professor, que ele era professor da Guildhall, cujos alunos todos eram papéis principais lá nos ingleses, e ali foi a minha virada no canto. Ali eu descobri aonde que o céu era o limite para mim, para minha voz. Foi impressionante. O que eu aprendi de canto com... O órgão perdeu você. Aí o órgão me perdeu e eu me senti, as pessoas diziam que eu estava traindo o órgão, porque eu fiquei até um pouco preocupada com isso, porque eu pensava, caramba, eu dediquei tanto tempo e agora... Mas a minha história foi levando uma coisa a outra e eu não posso reclamar da minha história. Do percurso. Não tenha tanta certeza das opções que eu fiz, se foram as melhores no melhor momento. Eu acho que se eu morrer hoje, eu fiz uma história bem diversa, mas com muito respeito. Eu fiz me dando e dando o melhor de mim, sabe? Então teve esse lado também de mim como organista, que é um lado que quase ninguém conhece, né? Erudita assim, né? Eu acho lamentável que o órgão fique assim restrito ou constrito à igreja, né? Porque As igrejas, elas têm uma coisa da acústica perfeita para o instrumento é feito para a acústica da igreja, né? Isso Pois é. Agora, por exemplo, eu fui assistir uma vez nos Estados Unidos, fui assistir esse concerto da orquestra, porque era um concerto que tinha órgão. E claro que eu, como organista, cara, você sabe quem é organista num concerto de órgão? Quem é organista que está indo num concerto de órgão, o organista, ele vai ficar sempre do lado direito para ver o pé do organista. Você está vendo o pé, você quer ver o pé trabalhando ali, você ama o pé, né? Porque é uma das coisas icônicas, né, de você tocar órgão. Aí comprei a primeira poltrona lá na frente. Eu queria estar bem na frente, assim, mas foi medido. Eu vi na hora de comprar o desenho do palco. O arco da Opa, eu fiz é aqui que eu quero. Comprei. Você acredita que colocaram um arranjo de flores gigante na sua frente? Na minha frente, que eu só vi a orquestra e o arranjo de flor. Mas eu fiquei muito pau da vida. Eu acho que o órgão, como o piano, ele não precisa de ninguém mais, né? O piano pode fazer um concerto só com ele. O órgão também, né? Agora, se bem que também, eu acho que outros instrumentos também, né? Violão, né? Você pega um Paco de Lucia, você não precisa de mais nada, né? Não precisa de mais nada. Ai, meu Deus do céu. Pega uma Thelma, não precisa de mais nada. Imagina. Ai, olha, no meu romance, espero que você vai ler meu romance, né? Mas no meu romance tem um momento que eu também faço, eu também dedico, sabe, a música. E existem vários momentos que eu dedico a alguma coisa. Cada capítulo, cada alguma coisa, eu falo até do Pantanal no meu livro. Olha, conheço muito, gosto muito do Pantanal. O que você foi fazer no Pantanal? Conte para mim. Bom, você está aí pertinho, né? O que eu fui fazer no Pantanal? Você sabe o que se faz no Pantanal? O que melhor se faz no Pantanal? Eu estou falando de Pantanal Norte, hein? Eu não estou falando de Pantanal Sul para turista, não. Sim. Eu fui no Pantanal Norte, onde o meu tio querido, que inclusive está no meu livro, eu tenho um capítulo lá que eu coloco ele como personagem. Aliás, só parênteses, todos os personagens do meu livro, digamos que 99% dos personagens do meu livro, todos são pessoas de Presidente Venceslau, porque toda a história é do Presidente Venceslau. Todos são pessoas que foram cara da minha vida. Enfim,
incluindo meu professor de português, né, que a quem eu dedico grande parte do livro, um querido que até hoje, assim, a gente se encontra e eu falo, professor Geraldo, o livro vai sair e o senhor está lá no meu livro, hein? Mas o que eu fui fazer no Pantanal? Uma das coisas que eu mais gosto, que não tem nada a ver com nada que a gente falou até aqui, mas que eu amo, pescar. Olha, eu jamais diria isso. Eu fui pescador há anos. Eu conheço metade do Brasil pescando, mas eu pesco e solto. Eu também. Ô, Jason, um dia quem vai te entrevistar sou eu, porque eu quero saber dessas histórias todas, viu? A gente faz assim, a entrevista, só que você vai ser o entrevistado. Tá bom. Enfim, Thelminha, que delícia conversar com você. Adorei seu poema, adorei tudo que você falou. Vou fazer. Jason, obrigada, foi um prazer inenarrável. Thelma, muito bom ter você aqui conosco, dividir você com nossos ouvintes, essa história linda e rica que você tem, essas várias pessoas que te habitam. Adorei saber de você, organista, poeta. A Sonora está à sua disposição, na hora que você quiser falar alguma coisa. Pena que você não cantou ao vivo, mas a gente começa e termina com sua música. Que bom que você brindou todo mundo com seu poema. Muito obrigada, foi uma honra, um prazer. Conversa com você, né, dura, vai assim, né? A gente não vê, daqui a pouco são 5 horas conversando. Mas eu amei estar aqui e sempre que você quiser, conte comigo. Para o que quiser. Saúde para você, tudo de bom aí para você e sua mãe. Eu beijo ele inteiro, bem devagar. Sem pressa, ele sabe, ele sente. Ele gosta, pressente. Os lábios tremem quentes de desejo. As mãos tremem frias de medo. Coração bate forte, pensamento não para. Que loucura. Sonora, para quem curte música e seus bastidores.